Graça e paz, os amados irmãos aqui, os que também acompanham pela internet, né? Na segunda-feira passada nós tivemos a oportunidade de compartilhar o Salmo 59 da lança, né? Ficou marcado aquilo me marcou a semana toda, eu fiquei meditando naquilo, né? Se esquivar da lança, eu fiquei pensando nisso, né? E agora a gente vai avançar para o Salmo 60, um pouquinho mais já de um terço do livro dos Salmos. E acredito que, sim, o Espírito Santo, né, realmente registrou, que é algo muito atual, né? Oração em tempos de guerra, né? É super atual, né? A gente está em guerra o tempo todo o tempo, né? Mesmo que a gente tenha descanso em alguns momentos, né? Como eu acredito que Davi também teve, né? Às vezes tem uma guerra e outra, tem 1-2 meses, né? Tem uma conquista, ele venceu Golias, tem um tempozinho, mas depois já tem a guerra dos filisteus, aí consolida, mas tem a guerra dos assírios, e aí vai. De tempo em tempo, o padrão da vida dele é estar em guerra. Em alguns momentos de refrigério, de um descansozinho, mas foram muitos anos de guerra, né? E a gente sabe que Salomão, o filho dele, tipifica o reino milenar, já a paz, né? O reino de Deus implantado. Então, assim, a nossa realidade está mais ligada realmente ao reino de Davi, ao tabernáculo de Davi, né? E eu acho interessante, ele colocou o título assim, ao mestre de canto, quer dizer, estudiosos colocaram, né? Segundo a melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi para ensinar. Quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale de Sal. Aí, seguindo aquela nossa sequência, o versículo 1 diz: Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalastes a terra e findeste, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça a ruir. Fizeste ver o teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é o Gileade, meu é a Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu céu. Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, alegra-te, ó Filistia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará de Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saístes com os nossos exércitos? Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça os pés os nossos adversários. Amém. Bem, o contexto desse salmo, né, em relação à parte histórica, né, está no segundo livro de Samuel, né, capítulo 8. Na verdade, aqui tem diversas vitórias de Davi, né? A gente já tinha lido quando nós estudamos o segundo livro de Samuel, né? Mas a partir do 11 fala um pouquinho sobre o Salmo.
Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servo de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então acho interessante a gente ter lido esse trecho, né? Porque se numa parte histórica nos é ensinado, parece que quem lê a parte histórica, não sei se os irmãos também têm essa impressão, né? Queria saber um pouco a percepção de cada um. Quem lê a parte histórica não consegue muito fazer um link com o Salmo, porque na parte histórica você vê uma sequência de vitórias assim, como pouquíssimas vezes você vê na Bíblia. A gente leu só os 4 ou 5 últimos versículos, irmão. Começa desde o 1, porque mediu o cordel 3 vezes sobre os filisteus, porque desterrou tal nação, tal, entendeu? Ele vem dando uma sequência de vitórias muito grande, né? E assim, no final dá aquele desfecho, quando ele consegue derrotar, ele estava empenhado numa guerra do norte, e retornando, fere 12.000 homens, né? E assim, Edom passa a servir, né, Israel. E, assim, é uma vitória tremenda. Eu acho que se a gente lê lá, a ideia é que a gente tem uma ideia, sei lá, de só alegria, júbilo, né? Deus é grande, é poderoso, tem todas essas percepções, né? Era fato realmente que o último versículo diz que Deus dava vitória a Davi por onde quer que ele ia, né? Mas é uma vitória no prisma do Senhor, né? Como é que Davi enxergava isso? Davi que estava no meio da situação, que às vezes o Senhor está nos dando várias vitórias e nós nos achamos um derrotado, né? A percepção que a pessoa tem, já conversou com alguém assim, a pessoa olha e fala assim, pô, mas eu sou um derrotado, mas você está de fora olhando a vida da pessoa, mas pô, o Senhor está te dando várias vitórias, né? Então assim, como equilibrar isso? Como conseguir ter uma visão equilibrada, né? Ou melhor colocando, uma visão do Senhor a respeito da nossa própria vida, né? Porque esse desequilíbrio é muito comum. Por outro lado, a gente tem Laodiceia se achando como igreja, como exército do Senhor, né? Que é rica, é abastada, que tem tudo, não precisa de nada, e o Senhor, por outro lado, está vendo ela pobre, cega, nua e miserável, né? Por outro lado, às vezes a pessoa tem uma percepção de que é fraca, nada, não pode, não tem condição, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí Deus está olhando e está vendo de um outro prisma, né? Então eu acho interessante isso, porque ele começa a falar assim, ó Deus, tu nos rejeitaste. Os irmãos não acham assim um pouco, não vou dizer contraditório, mas assim no mínimo um pouco conflitante? Ó, tens estado indignado, ó, restabelece-nos. Poxa, mas o Senhor estava dando vitória atrás de vitória, né? Mas como isso acontece na prática? Isso é que é difícil um pouco da gente enxergar. Às vezes as notícias ruins do dia, né? Um dia, como a gente falou, pô, o dia hoje foi difícil. Toma mais vulto aquelas notícias ruins do que aquilo que o Senhor vem fazendo todos os dias na nossa vida, né? Tem dia que a gente para assim e a gente se alegra e fala assim, como agradecerei eu, né? Como eu vou retribuir tantas bênçãos que o Senhor tem dado? Aí a gente lê o Salmo e tudo, mas aquilo tem sido diário. E tem outro dia que só porque o dia foi ruim, a gente não consegue nem lembrar desse Salmo, né? Não consegue ter essa percepção. Então Davi estava empenhado, quer dizer, você vê, né? A gente compartilhava sempre no quadro, né? Tem anos que a gente não tem o quadro e nem faz falta mais. Mas naqueles mapinhas que nós tínhamos, né? No norte de Israel, você tinha tanto a parte da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, e a parte mais à esquerda da Síria, e era exatamente essa região geográfica que Davi estava em guerra. Davi subiu no norte, realmente, porque era uma área vulnerável, e a grande parte das invasões vinha pelo norte. Vide a primeira conquista, né, da Babilônia,
né, depois dos Medo-Persas, então sempre vinha ali, o cativeiro primeiro veio do norte, então era uma entrada fácil. Davi sobe para consolidar uma guerra difícil, uma guerra demorada. Então assim, a gente está lendo um resumo no segundo livro de Samuel, que Deus deu constante vitória, que Deus era com ele, amém, tudo isso. Mas como é que era o dia a dia desse homem? Como é que é? Uma coisa é você entrar numa guerra, porque uma guerra, irmãos, a gente tem que lembrar isso. Pra gente hoje, uma guerra, assim, não sei se, pelo menos pra mim, né? A guerra hoje, você vê uma guerra, o cara dá um tiro, mata o outro e acabou. Isso aqui era uma guerra de meses e de anos. Você empenhava uma guerra dessa aqui no norte, você uma guerra de 1, 2 anos. Você guerreando todo dia. 1, 2 anos de guerra. Eram guerras ranhidas, guerras para consolidar, entendeu? Então assim, você vê que o cerco em Jerusalém, quanto tempo demorou até Nabucodonosor entrar? Então eram guerras prolongadas. Então a gente não está falando de uma guerra que você, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Por isso que eu acredito que eram homens que acabaram aperfeiçoando muito a questão da perseverança. Eram pessoas perseverantes. Porque não dava para ser uma pessoa assim que chega no meio e fraqueja, porque a guerra dependia principalmente não da força, mas da perseverança, né? O que não é muito diferente hoje da nossa vida cristã. Então assim, ele empenhado numa guerra ranhida, longe da sua casa. Então assim, ao mesmo tempo que a gente lê, poxa, Deus abençoando, dando vitória, ao mesmo tempo, todo mundo longe da sua casa, guerreando, cansado, num lugar desconfortável. Ou seja, o dia a dia deles não era tão agradável. Era um desgaste. Mas quando a gente lê lá, está lá, porque Deus dava vitória para onde eles iam. E às vezes, realmente, Deus nos dá vitória para onde a gente vai. Isso não significa que a gente não fique extremamente desgastado. Tem muitas perdas, né? Pessoas, soldados dele, amigos, morrendo. Numa guerra, no mínimo, a gente pode sair arranhado, ferido, cansado, desgastado. Então, quando o Senhor fala assim, não, eu estou contigo por onde você vai, eu estou te dando vitória, amém. Isso a gente precisa entender quando Deus usa alguém para falar isso com a gente. Não significa que a gente está numa carruagem e tem alguém carregando a gente numa maca. Significa que a gente pode ficar extremamente desgastado, extremamente fatigado, que o nosso ânimo pode, a gente precisar de uma renovação de ânimo, entendeu? Porque o tempo da guerra vai se tardando e a gente vai ficando cansado, né? Então a gente precisa ter essa percepção. Para quando a gente estiver vivendo essa realidade, a gente falar assim, não, calma aí, tá difícil isso, realmente é muito fadigante, é extremamente estressante, seja a questão dos nervos, seja a questão física, mas o Senhor está conosco e está nos dando vitória. Então a gente precisa equilibrar essa questão. Quando Davi estava lá consolidando uma guerra, o que acontece? Os edomitas, Edom, de Esaú, vermelho, irmão de Jacó. Não estamos falando nem de Amon e Moabe, que, digamos assim, seriam os filhos de Ló, já sobrinho de Abraão, já uma linhagem que tinha um parentesco bem lá em cima da árvore genealógica, mas não tinha tanto... Não, Edom. Eram irmãos, os 2 filhos de Isaac. Percebe que Israel está todo organizado na sua peleja lá no norte. O que faz? Invade Israel. Então, nesse contexto, Davi está falando assim, não é possível, pô. Deus nos rejeitou, pô. Deus nos abandonou, pô, parceiro. Eu pego de frente, vem de costa, pô, eu tô resolvendo um problema, vem outro e bate, cara, aí não dá para respirar. Quando tu tenta, vem outro e, pô, caramba, tu conseguiu ver uma notícia boa, daqui a pouco vem outro e, pô, pega na tua cabeça, você fala assim, não é possível, Deus nos abandonou. E Deus pode nos estar dando vitória sobre vitória. E a gente não está percebendo, espiritualmente não está tendo a percepção de que Deus é conosco, por causa de uma dificuldade que nós temos em discernir as circunstâncias e de entender os tempos de guerra da nossa vida. Então, como é importante a gente compreender o tempo de guerra da nossa vida, né? Agora, Rafael, tem ensinando o que você falou, uma coisa assim prática, não é também pelo fato de Deus estar dando vitória que a pessoa esteja agradando ao Senhor, né? Vamos colocar em outras palavras aquilo que você, né? Entendi. Você acabou de dizer, né? Eu guardei muito isso na minha vida, o dia que Rafael falou isso. Não é porque tudo vai bem, porque nós estamos agradando Deus. Eu quero guardar isso na minha vida inteira. Até a vontade de Deus. Lembra daquele homem que Deus levantou? Foi o Jorão, não, foi o outro que matou Jezabel.
né? Jeú é um exemplo. Se você pegar a vida de Jeú, fala assim, esse homem cumpriu fielmente o que Deus mandou, cumpriu. Pô. Cada palavra que saiu da boca de Elias se cumpriu. Então assim, ele fez a vontade de Deus? Fez. Agora, a vida dele agradava a Deus? De modo nenhum. Depois exterminou todo mundo do sexo masculino. Então assim, não adianta, porque eu fiz a vontade de Deus. Não, porque né, Deus me abençoou muito. Essas situações não querem dizer em hipótese alguma que Deus aprovou o coração, né, a intenção, o recôndito do coração daquela pessoa. É bem lembrado, é verdade. Você em termos práticos, vê quantos crentes hoje são crentes, né, que objetivam a vitória. E Deus, assim, Deus dá a vitória não, eles obtêm a vitória. Agradando a Deus, há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas aparentemente, quem está olhando de fora, acha que pelo fato de estar prosperando, Deus está abençoando. E de repente, não é a verdade. O coração daquela pessoa está completamente desatado de Deus. Precisa realmente orar como Davi orou mesmo, né? Senhor, tu sumiu, acabou, não tenho nada. Isso para mim é a pior derrota, né? Isso para mim é desgraça. Vitória, eu posso até ser derrotado, mas é o Senhor estar presente, tentando me ensinar alguma coisa, entendeu? Vitória é isso. Não é o fato de eu estar vencendo batalhas, né? Não é o fato de eu estar ganhando, né? por onde eu passo, e o povo está desconcertado contigo, né? E o povo está totalmente desatado com o Senhor, não fazendo a sua vontade, né? Porque eu creio que Davi era um homem muito guiado pela vontade de Deus, né? Até para orar, para ir para a batalha, ele orava. Vou para a batalha, não vou para a batalha, fico aqui ou não fico aqui, ataco ou não ataco. Ele era assim. Então eu entendo que ele estava com, não sei se ele estava com o coração, ou o povo, ou a circunstância, não estavam mais praticando essa dependência, né? E não sei se ele percebe isso e se humilha, não sei. O fato é que é uma realidade hoje na vida do crente. Eu conheço pessoas que estão prosperando, estão bem, estão na igreja, né? O estereótipo recebem a aprovação do homem, mas quando você cola com a pessoa, você vê que precisa de cura no caráter, você vê que precisa de cura na alma, você vê que não tem uma vida realmente, um coração totalmente entregue ao Senhor, né? E o objetivo é a vitória. E também tem o outro lado, né? O lado de Jó, né? Que já fazia tudo certinho, ou seja, agradava a Deus né? E na vida dele começou tudo a desabar também. Ou seja, tem dois extremos dessa realidade aí, né? O que importa é agradar ao Senhor, independente do que você estiver vivendo, né? Eu acho que a forma, né, que Deus usa, Xande, né, pegando um gancho até nessa que você está falando, a forma que Deus usa, por isso que é muito importante a gente entender como nosso Deus guerreia. A gente fala assim, não, o Senhor guerreia as nossas lutas, né? Guerreia as nossas guerras, mas ele discernir, guerrear. Deus, ele nunca ele nunca deixa uma pessoa suficiente indo à frente e ganhar as batalhas. Você vira aqui no livro, está escrito aqui, que eram diversas vitórias e batalhas, né, e por onde ele ia, o Senhor é com ele, amém. Mas na vida prática, qual a percepção que Deus deixava ele ter dele mesmo? De humilhação, de dependência. Senhor, mas onde é que o Senhor está assim? Mas o que está acontecendo? E assim, de forma que, na verdade, porque o que acontece quando você vai aquela coisa, né? Só pá, marretando, qual é a tendência da pessoa? É subir, pô. A tendência é aquela figura, aquela metáfora de Nabucodonosor. Eu sou bom mesmo, que tudo isso existe pelo meu poder. Que tudo isso eu fiz. Pô, não tem ninguém, cara. Não tem ninguém que se opunha. Então é o quê? É o ápice da independência, da soberba, da altivez, do orgulho. Precisou 7 anos comer mato, capim,
para entender que o céu governa sobre a terra. Também entendeu, também compreendeu, também entrou numa guerra. Também entrou numa guerra. Porque aí a gente vai abrir duas frentes. Tem a guerra exterior e tem a guerra interior. Nós temos duas guerras o tempo todo, né? Guerreamos fora e guerreamos dentro também, como diz Paulo, né? Então, assim, que a gente perca alguma guerra fora, mas que a guerra dentro, o Senhor esteja avançando, glória a Deus, né? O Senhor está... Na verdade, quando a gente pega até aqueles 14 anos onde Josué levou para assentar todo o povo depois da travessia do Jordão, né? Você repara ali que ele derrubou 31 reis, com mais 2 que já tinham caído antes do Jordão, dão 33, que seria exatamente a idade de Cristo, né? Então, assim, dá-se uma metáfora também, uma figura da gente entender, né, que o que é a vida do cristão, se não derrubar todos esses reis que estão no seu coração, até que o reino de Deus tenha pleno governo sobre a vida dele. Então, a nossa luta é sempre essa, assim, para assentar, para viver essa promessa, para estar vivendo uma realidade de terra prometida, entre aspas, né? Na verdade, é o negar a si mesmo e carregar a sua cruz. São esses reis que iam caindo. Aí teve aquela que eles, né, perderam inicialmente por causa daquela situação do pecado e tal, mas se você pegar a figura do Antigo Testamento e trazer para o Novo, ela é idêntica. Aí a gente avança um pouco, aí recua, aí uma área da nossa vida perde, a gente avança em outra área da nossa vida, uma área a gente não é bem resolvido, então a gente erra diversas vezes até que o Senhor leva um ponto e resolve aquela questão da nossa vida de uma vez por todas e a gente avança naquilo. Mas há outras áreas ainda que têm insegurança, medo, necessitam de cura, necessitam de um trabalhar do Senhor, então a gente perde batalhas, né? Não, eu nunca mais vou, né? Nunca mais eu vou acreditar nas pessoas tão fácil assim, né? Nunca mais eu vou ser assim tão bobo e tal. E aí aquilo é da pessoa, ela não percebe que ela precisa de cura. Então ela vai e cai de novo na mesma situação, e de novo, até que Deus vem e cava fundo no coração dela, e aí realmente assenta a verdade da palavra e ela passa a ter uma vida equilibrada e saudável. E aí os relacionamentos que ela constitui, pai, mãe, filho, marido, mulher, filhos, vão se tornando saudáveis, né? À medida que ela, né, é saudável, que as águas do coração dela ficam doces, ficam saudáveis, então os relacionamentos que ela tem começam a ficar equilibrados e saudáveis também. Assim, isso é uma guerra diária, e não existe o cara porque tem um dom, tem outro, que se ausente disso. Todos nós estamos em constante guerra, em constante peleja, e assim, que bom quando Deus não deixa a gente perceber esse avanço na nossa vida. Né? Como se houvesse um brilho da nossa armadura, como ele colocasse um casaquinho bem daquele de humilde, quando você olha assim e fala assim, pô, tô lá atrás ainda, eu tô muito... mas quando, se você tirar, então assim, o que significa isso? Na verdade, é a humildade de fato, a realidade. É aquela percepção que realmente Deus coloca e a pessoa não consegue ver. Ela não consegue ver daquela forma. A gente fala assim, caramba, Estevão, cara, pô, sabe, o cara como diz a garotada aí mesmo, é giga. Eu orava e tal, eu levantava, a obra tremenda, viu o Senhor, mas se você talvez fosse conversar com Estevão, a percepção que ele tinha dele mesmo, meu Deus, eu preciso orar mais. Já não está igual, tem que continuar, caramba, o Senhor. O ponto de mortificação, a percepção que ele tinha a respeito de si mesmo. E por ele ser conduzido a essa morte diária, a essa cruz, então a vida do Senhor resplandecia mais nele. Porque é exatamente o contrário, quando a pessoa tem a percepção, né? Por isso que Paulo fala assim, quando eu estou fraco, irmão, aí eu estou forte. Ele está falando exatamente dentro desse contexto. Então vai conversar com um irmão desse, o Epafrodito, o cara que chegou nas cadeias da morte, pelo amor do Evangelho. É lindo você ver Paulo narrando e pedindo para os irmãos receberem aquele irmão que derramava a vida dele igual um vinho era colocado sobre o sacrifício. Mas talvez se fosse conversar com ele, puxa, caramba, não consegui atender os irmãos lá e tudo, já está no inverno, não consegui pegar a capa de Paulo. Sabe? Aquela coisa que ele não tinha essa percepção dele mesmo. Aqui você olha Davi, você lê lá o contexto, meu Deus, é só para bradar, é só para dar glória. É uma vitória atrás da outra, é só dizimando, é só voltando, mesmo, é 12 mil no chão, é só
mas a percepção que ele tem é uma percepção assim, de dependência. De falar assim, meu Deus, se não for o Senhor mesmo, a gente está lascado, é muito inimigo. A gente está cercado, né? A gente está cercado de todo lado. Se não for o Senhor, se não fosse o Senhor, ó Israel, né? Então seríamos como Sodoma e Gomorra, né? Bom, o Senhor é misericordioso, nos poupou. Então assim, ele faz isso, então ele fala assim, ó, o Senhor fez o seu povo ver duras coisas e nos deu beber o vinho que atordoa. Essa é a percepção. Por quê, irmão? Porque apesar das vitórias serem reais, as lutas também eram reais. As pelejas eram reais e eram duríssimas. Não estamos falando só de um momento. Há vitórias que são igual aquela de Davi. Não, você vem contra mim, né, com espada, não sei o que, mas eu vou contra você no nome do Senhor e tacou e cortou a cabeça. E, glória a Deus, aquilo se deu em algumas horas do dia e acabou. Mas há muitas batalhas bíblicas narradas que levavam dias, meses, cercos que levavam meses, que dependiam de perseverança, de você acordar, você olhar aquele cenário, está o mesmo cenário, está os inimigos lá do outro lado, aquele campo, gente morta, pessoas que se perderam na caminhada, outros feridos, outros cansados, mas a guerra não para por isso. É igual a nossa caminhada cristã, a guerra não para por isso. Tem feridos, tem cansados, às vezes você vê um ferido, você puxa ele e coloca ele na trincheira. Você vai ter o remédio aqui, não dá para tu lutar agora não, toma um remédio aí, fica aqui, né? Bota 1, 2 cuidando daquele. Então, tem os que cuidam dos feridos, tem os que alimentam, os que vão para a guerra, que dão suprimento, tem aqueles que usam armas, né? Para poder ir à frente daqueles que estão caminhando, né? Como a oração para chegar lá, já destruir, quando o cara chegar, o terreno já está preparado para ele só passar. Então, assim, existe toda uma harmonia no exército de Deus, né? E o cabeça desse exército, o general do exército, é o Senhor, né? Então, não tem grandes heróis, como às vezes a gente vê na mídia, grandes pessoas, grandes homens de Deus. E isso no exército de Deus verdadeiramente não existe, né? Até porque não foi assim. Você não pega aqui e vê, nem no passado, nem na nova aliança, esses tipos de questões, né? Davi tinha a missão dele, tinha o encargo dele, mas dependia de centenas e milhares de pessoas que estavam guerreando ali na ponta. Tinha os valentes dele. Tinha os valentes, tinha aqueles homens, né, preparados de guerra mesmo, né? E você vai pegar uma vida de um cara desse. Muito bem colocada, a irmã Marli lembrou agora. Pega um valente. A gente adora ler que a arma, a espada ficou presa na mão daquele cara depois que ele matou 800 homens e ele não conseguia nem tirar, né? Cara, o que é matar 800 homens? Então, quando eu era garoto, então, que eu lia aquelas cenas ali de crônicas, eu ia na loucura. Eu pensava logo no Gladiador, nesses filmes assim. Eu falei, cara, os caras eram o bicho mesmo, né? Porque é fantasia, né? É a nossa percepção de fantasiar as coisas, né? Quantos meses esse cara estava longe de casa? Quantos meses esse cara não viu o filho? O frio que esse cara passou. A fome, a dor muscular que ele atravessou. Os limites que foram transpassados todos os dias. O cara ser um valente. Né? Então o que é alguém que guerreia as guerras do Senhor? Certamente não é alguém que está bonitinho, com o microfone na mão, falando meia dúzia de palavras. Esse cara está... Não é. É a pessoa ali que está na frente de batalha. E a batalha acontece fora de toda essa questão. Fora do cristianismo contemporâneo. Né? Existem 2 reinos que lutam dia e noite, independente da nossa percepção, distração, se estamos ligados, se não estamos ligados, se lutamos, se não lutamos, se participamos, se não... Dependente de qualquer coisa. Isso não está... Sabe, nós não somos o centro. A guerra está avançando. Né? Às vezes nós lutamos, vamos lá, pegamos uma espada. Às vezes a gente está cansado, fica sentado na trincheira. Né? Às vezes a gente briga entre os próprios soldados do mesmo exército. Né? Então, assim, quando a gente entende... E o que tempo de guerra faz com a gente, irmãos? O tempo de guerra... ele traz uma realidade que você não tem em tempos de paz. No tempo de guerra, você não vai ficar pensando, como eu quero comer o queijo suíço ou cheddar.
Na semana passada eu comi o suíço. Não, o suíço ele emagrece mais. Né? O cheddar já é mais gorduroso. Isso Davi fazia dentro do palácio, pô. Tempo de guerra, irmão. Se você tem pão com areia, você vai comer pão com areia. Os sonhos, os projetos, as coisas que se desejam, sabe, que se planejam no tempo de guerra, elas se tornam coisas práticas. O que eu preciso, cara? Preciso de uma casa, tal, para morar. Cara, o que o Paulo falou é exatamente isso. Tem o que comer, o que vestir, irmão. Tá bom, dá glória a Deus. E ele está falando de tempo de guerra. Está falando de tempo que quando você, às vezes, vai comemorar alguma coisa, tem um revante, uma coisa já se levanta. É assim, nosso descanso, de fato, não é aqui. Assim, em termos, a gente pode ter o refrigério, pode se alegrar, dar júbilos para o Senhor no arraial e tudo, mas assim, do descansado, falar assim, daquela distração, daquela desconexão de puxar o cabo, que bom. Não, isso não dá. Entendeu? Isso é só lá de fato. Por mais que a gente esteja vivendo o momento mais maravilhoso da nossa vida. Por quê? Porque soldado surpreendido é soldado distraído. Grava isso, irmão. Me lembrou até uma tia que tem, que fala assim, graças a Deus que existe a morte. Você já pensou a gente pelejar como a gente peleja a vida inteira? É uma guerreira, hein? Pra falar isso é porque, né? É uma guerreira. Porque, né? Não tenha dúvida, o soldado distraído é um soldado surpreendido. Né? O que faz a gente ficar surpreso? É quando a gente fantasia. Né? Quando a gente fala, agora é só vitória, isso, aquilo e tal. É quando tem aquela percepção. Quando você está na situação assim, tranquilo, sabendo que a qualquer momento, sabe aquele... Irmão, isso é muito cansativo. É muito cansativo, porque por isso é só o Senhor mesmo, é no Senhor que a gente faz isso. Os irmãos já viram aqueles filmes que as pessoas vão dormir, e tem sempre um que fica o quê? Guardando, né? Assim, e o que acontece? Eles vão o quê? Trocando de turno. Porque é impossível o quê? Não tem como. Uma pessoa, irmão, não resolve. Mas é a coluna, é vaso de... Uma pessoa não resolve. Ela sempre tem que ter um turno. Sempre, sabe? Tem que ter o turno do descanso. Como é que aquela pessoa fica no turno? Ela não pode ficar só acordada. Ela fica o tempo todo imaginando que a qualquer momento atrás daquele arbusto pode aparecer um cara com uma arma e ela precisa rapidamente fazer o quê? Então como é que ela vive? Num estado de prontidão, de alerta. Por mais que ela esteja parada, vigiando, internamente ela está como? Borbulhando. Ela está borbulhando. É por isso que não dá para uma pessoa ficar assim. Por isso que passa um tempo falando, não, eu vou render. Aí ele vai lá descansar, o outro vai render, né? Então assim, em tempos de guerra, precisamos de atalaias. Precisamos de pessoa revezando o turno. Não é assim? No Antigo Testamento, na alta montanha, olhando. Vem o inimigo. Só, irmão, essa informação vale ouro. A gente não tem ideia. Essa informação vale ouro, porque o pessoal estava ali brincando com os filhos, fazendo comida. A hora que o cara falava assim, tá vindo o inimigo, ele dava oportunidade de todo mundo parar o que está fazendo, se organizar, se preparar, esconder as crianças, guardar, pegar as armas e estar preparado para que o inimigo chegasse. Então o valor que o atalaia tinha naquela cidade era grande. E qual é o valor que os atalaias de Deus têm hoje? Nenhum. O nego bate palma para cantor evangélico. E gente que vende CD pregando. Hoje então, tem mais um palco, né? Então tem alguma coisa equivocada. Tem alguma coisa errada. O que acontece se o inimigo quer realmente pegar para surpreender aquela cidade, aquele povo? O que ele faz? É só trabalhar nos atalaias. Só botar o cara para dormir ou ficar distraído. Distraído com qualquer coisa dessa vida, da sua própria vida, de questões. Ele ficou distraído, acabou, meu irmão. Quando ele olhar o inimigo já não tem mais nada, já pega a criança, pega tudo, já passou. Porque isso é real. Isso é real no Antigo Testamento. Espiritualmente na Nova Aliança, isso também é real.
Glória a Deus pela misericórdia do Senhor, porque tem os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor, daqueles que temem o Senhor, os livra e os guarda. Glória a Deus porque o Espírito Santo nos desperta, né? Como Paulo várias vezes deu testemunho a respeito de viagens que foram alteradas, né, pela direção do Senhor, mas ainda assim é necessário que a gente tenha ouvido, de ouvir, para poder perceber isso e falar assim, caramba, vem luta por aí, vem mais um aninho aí de peleja aí ranhida ainda, tem que me preparar aqui, vai ter muita vitória, isso é certo, tá aqui, ó, só virar a página, mas vai ter muita vitória com essa percepção aqui. E tem momentos que a gente se sente se preparando, né? A gente não quer encarar aquilo, mas... Que é quase como que empurrar aquilo, falar assim, não, isso não vai acontecer. Depois que passa, você até fala assim, Deus avisou. Mas é que na hora, aquilo vai mexer com tanta coisa, com tanta estrutura, com tanta gente, né? E a guerra, também no propósito de Deus, ele também é uma maneira dele equilibrar outra guerra que está dentro da gente. Porque quando você está em guerra, você está mais atento, está percebido. E quando os inimigos são maiores do que a gente, é uma estratégia de Deus também. Por que os outros inimigos sempre têm um número maior? Por que era sempre um montão com 300? Por que isso era nego louvando? Por que nunca o povo de Deus, dessa vez a gente tem um exército maior, dessa vez a gente está mais preparado? Nunca Deus ia permitir isso. A vez que tinha um exército maior foi aquela vez que tomou um piau, que Deus falou, né? Vocês estão com o exército maior, mas eu vou permitir que os assírios derrotem vocês, que vocês já endureceram o coração, não estão ouvindo a minha voz, e tomaram um piau e perderam aquela batalha, né? Mas quando está vendo a batalha, nunca. Por quê? Porque a batalha exterior equilibra a interior. Quando ele olha, ele fala assim, caramba, dependo do Senhor. É como Zerá orando, caramba, não tem como, é 1 milhão de inimigos, não tem como, é só o Senhor. Aí o que o cara faz? Ora, anda no Espírito, age no Espírito, fala no Espírito, entendeu? Vive no Espírito, porque não tem como, meu irmão. Ele tá na corda bamba, ele tá igual o Paulo, eu agarro aqui, tem coragem. Não tem, a vida, sabe, ao mesmo tempo que dá aquela questão exterior de quem olha, de insegurança, de fome, nudez, perseguição, por dentro há uma outra percepção da guerra, de paz, de falar assim, tô nas mãos do Senhor, então o que o Senhor permitia, não dá nem para lutar, é só caminhar para frente e aguardar, com aquela percepção que Paulo fala também no finalzinho de livro de Timóteo, falando, né, eu sei que o Senhor me guardará da boca do leão e me levará a salvo ao seu reino celestial. Então assim, mas ele sabe que vai ter luta, ele sabe que vai ter choro, né? Ele sabe que vai ter morte. Paulo algumas vezes se lamenta, né? E fulano que me deixaram nas minhas prisões, né? Tem baixas, né? Tem perdas, né? Não é uma coisa tão fantasiosa assim, uma varinha, sabe, que cai uma magia do céu e aí todo mundo... Não é assim, é uma guerra real, onde realmente as perdas são reais, onde há marcas, grandes marcas, né? Há pessoas que foram marcadas em tempo de guerra, né, no Antigo Testamento, e nós também somos marcados, né? E a marca, ela é importante, cada marca é o que? É uma experiência. Quando um homem volta, por que às vezes não adiantava só o soldado ser bem treinado? Ele tinha que ter tempo de quê? De guerra. Adianta o cara conhecer toda a teoria? Fala assim, não, eu pego a catapulta, eu faço isso, eu faço assado, tá escrito aqui, estudou tudo, o cara sabe tudo disso aqui, mas é quando ele vai para a guerra, ele nunca pegou uma espada. Ele nunca partiu para dentro. Como é que é? Eu vou e parto com a espada mesmo? Como é que era? Então, o que contava muito no Antigo Testamento? A experiência de guerra. A vivência de luta. Os meses dormindo no meio da areia, sem comer. A água pouca no deserto. A pessoa que conseguia se disciplinar e viver com muito pouco em dias ruins na sua vida. Isso contava. O que eu preciso? Eu preciso cortar tudo isso, meu irmão. Isso é ótimo, é bênção, é legítimo de Deus. Mas nesse momento da minha vida, tem que ver com o mínimo. Não posso me dar o luxo disso. Preciso estar nessas condições, não posso estar com a minha cabeça preocupada, com dívida, com não sei o quê. Preciso estar organizado, estar focado para realmente passar esse momento da minha vida. Se não tiver essa autodisciplina, chora muito.
sua muito no longo da caminhada. Então, isso que era fundamental num soldado. Isso aqui contava num soldado. Cara, o que eu estou levando aqui, irmão? Tira tudo, eu só preciso de mudinha aqui, pá, isso aqui é um negocinho de água, espada e vambora. Isso não significa que as coisas não mudem, irmãos. Aí entra um tempo de paz, aí o soldadinho vai lá pra construir a casa dele, pá, não sei o que, pá, vai morar numa cidade, mas daqui a pouco vem uma guerra. O que o cara tem que fazer? Deixar aquilo atrás e partir para a guerra. É por isso que Paulo fala que todas as coisas são lícitas, e nós podemos tê-las, mas temos que ter como não tivéssemos. Ele fala até do casamento em relação a isso. Ou seja, você precisa estar firme a ponto de que, se você perder qualquer coisa, você precisa continuar vivo. Não pode ser um soldado que, caramba, aconteceu isso, o cara vai lá, quer se jogar ou quer cortar a garganta dele. Ah, o exército chegou lá, matou os filhos e tudo. Ele vai ter que lidar com a morte dos filhos. Ele vai ter que lidar com as situações difíceis da vida. E vai ter que continuar lutando mesmo assim. Então, assim, tempos de guerra. Por um lado, viramos a página, muitas vitórias esmagadoras. O propósito de Deus seguindo adiante, a terra que havia sido prometida por Deus a Abraão estava sendo conquistada, mas nos Salmos, nos versículos abaixo, nós vamos ver isso, quando ele começa a fazer menção das tribos, realmente confirmação de que está sendo conquistada a terra que Deus deu a Abraão. Ou seja, tudo está acontecendo exatamente como Deus propôs, só que o dia, a realidade do dia, é essa aqui que a gente está lendo, é essa dificuldade, né? Tem também tem a fuga, tem o lugar para esconderijo. Desce o estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco. Imagina um exército andando e vindo aquela chuva de flecha assim, meu. Sabe que qualquer uma pode atingir. Quando eu vejo aqueles filmes da agonia, eu vejo assim que os caras estão caminhando para a morte. Porque eles ficam assim atrás da muralha. Quando o exército chega na distância, foi até a estratégia que Davi usou para matar o Urias, né? Ele falou assim, não, se aproxima, depois você recua e deixa ele que a flecha vai atingir ele e ele vai morrer, que era o marido de Betseba, né? Então, assim, era comum esse tipo de embate, de guerra, né? E qual era a única coisa que guardava os soldados disso? A distância que eles precisavam manter e o escudo. Isso são coisas fundamentais para a gente ficar vivo. Distância do inimigo e escudo. Nunca muito perto. E sempre com escudo. Sabe? No tempo em que a gente não percebe essas coisas, né? A gente é jovem, tá só levando a comida e tudo, a gente está na parte de trás da guerra. Então a gente não vê a atrocidade da guerra. Então parece que, tá tudo bem, Deus está abençoando, Deus está trabalhando. Quando é que a gente tem aquela percepção na nossa vida, quando a gente percebe que as coisas são reais? Você vê acontecendo do lado, com você. É quando você está chegando no frente de batalha. É quando realmente você está ficando mais exposto ali. Aí você começa a sentir aquela realidade mesmo. Mas sentir o escudo está aqui, tá. Mas o que acontece quando a flecha bate no escudo? Não faz assim, ó? E não tem uma batidinha? Só isso já assusta a gente, irmãos. Quando eu fico pensando na minha vida, o que significa isso? O escudo tá aqui, a flecha não vai passar, mas só a pancadinha já fica como? A gente já... Não aconteceu nada. Mas você... Assim, caramba, é real a flecha. Ela veio para me furar mesmo. Ela veio para me matar. Mas tava com o escudo aqui e conseguiu... O escudo anulou aquela flecha. É o que Paulo fala, né? Sobre a questão do escudo da fé, apagar os dardos do maligno. Ou seja, essas flechas também são lançadas por Satanás. Só que aonde Satanás lança flechas? Na nossa mente. Fazendo-nos
acreditar em mentiras, em coisas infundadas. Por isso o escudo é da fé. A gente precisa entender como funciona de fato a armadura, senão é só um versículo bonito, mas a gente não consegue traduzir um pouco na prática da nossa vida. Por que que o escudo é da fé? Por que que não é o cinturão da fé? Por que que é o escudo da fé? Porque realmente é esse escudo que consegue apagar, segundo Paulo fala, esses dardos, que normalmente vem para trabalhar na nossa mente, né? Então, a gente precisa ficar sempre, né? Fé e verdade são coisas que andam juntas, né? Então, às vezes, já reparou como isso acontece na nossa mente? Eu não acho que não deve ser diferente com os irmãos, não é uma coisa assim. Às vezes você tem uma percepção de alguém. Qualquer coisa que aconteceu, ou a pessoa falou com você, né? Ou a pessoa veio na sua cabeça do nada e tal, né? E de repente você está pensando a respeito daquela pessoa. Caramba, fulano, putz, tal, você está pensando, tal. Daqui a pouco, na sua cabeça você já está chateado com aquela pessoa, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Só com uma linha de pensamento que está ali, no momento do seu dia. Porque tu para assim e fala assim, caramba, como é que você está pensando isso? Está repreendido isso. Mas se a gente captura aquilo, se a gente não repreende aquilo, não percebe, não tenha dúvida. No dia seguinte a gente vai agir com aquele irmão baseado naquilo que entrou na nossa mente. E a maneira que a gente responde, a entonação, a forma que a gente se defende, que a gente vem armado, não está em cima do fato, e sim daquilo que foi colocado na nossa mente através daquela seta. E aí o que acontece? Aí atordoou o cara. Já foi uma flecha que pegou. E aí ele, né, vomita no outro, aí quando vomita no outro, já vai o resultado do veneno daquela flecha para o outro, e aí vai. Então, quando você apaga, você anula aquele processo. Você anula um processo de ataque de Satanás. Por isso que às vezes quando, entre aspas, o cristão perde, ele está ganhando. Por mais que aparentemente ele saia por baixo, ele está desfazendo, ele está anulando uma tática do inferno. Ele perdeu um pouco aqui nessa situação, mas no custo geral do que ia ser alastrado, do prejuízo que poderia trazer a família ou a localidade, o Senhor venceu. E é essa percepção que a gente não tem. Quando a gente não tem esse discernimento aqui, a justiça própria vem, a gente fala assim, eu vou resolver porque não pode ficar assim. Aí a gente virou um soldado de Satanás. Está trabalhando a favor das trevas. Está com a informação errada na cabeça. A gente vai fazer exatamente o contrário do que a gente deveria fazer. Então vai lá, por satisfação, gritar, alimentar uma coisa, aquilo vai gerar outra coisa, e uma pessoa que observava ela e tinha ela como referência, agora fala assim, caramba, mas essa pessoa é assim, tal, não sei o que, e vai alastrando, quando você vê, tá uma confusão só, né? Então, assim, é importante discernir, então, que nós vivemos em tempo de guerra, né? Que, de fato, podemos nos ferir, ficamos cansados, ficamos fatigados, né? Mas o Senhor sempre providencia um estandarte para aqueles que o temem, para fugirem diante do arco. Aqueles que temem o Senhor dá o estandarte. Aí, o estandarte é o que? Era um mastro onde tinha a bandeira. Essa tradução aqui de estandarte, no original do Salmo 60, é exatamente falando do Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Então, quem está na bandeira do Senhor, quem está pelo nome do Senhor, o arco aqui não consegue tocar. Aí vale o salmo. Aí vale a palavra dita que nenhuma arma contra vós prosperará. Aqueles que temem, aqueles que estão no estandarte, porque o resto podem ser feridos. Ele toma cuidado, não é todo mundo do exército, é os que o temem.
É aqueles que param, pensam, lembram da palavra do Senhor e levam isso em consideração nos tempos de guerra. Para essas pessoas, o Senhor providencia um estandarte, um lugar seguro onde o arco realmente não alcança, né? Ele diz assim: para que os teus amados sejam livres. Obrigado. Então, assim, o Senhor proporciona esse livramento. Isso é importante para a gente entender. Então, não importa quantos inimigos estejam contra nós, não importa o quão cansados nós estejamos, o quão fatigados, o quão desanimados nós possamos estar, existe uma verdade que nós não podemos assim abandonar nunca. Que o Senhor está nesta guerra, que Ele providencia o estandarte, que Ele se torna um lugar seguro, né? Que a gente sabe que é importante vigiar, mas se o Senhor também não vigiar, em vão vigia o sentinela. Então a gente sabe que o que a gente está fazendo, nós não estamos fazendo de forma isolada, mas estamos fazendo com o Senhor. Estamos vigiando com o Senhor. Estamos guerreando com o Senhor. Então, enquanto nós estamos na ideia do com o Senhor, pode ser momentos muito difíceis da nossa vida, mas nós vamos atravessar. Quando nós nos esquecemos desse com o Senhor, aí acontece aquelas batalhas, tipo Acabe, né, que se aliou com o rei de Judá e foram para a guerra, e o cara achou que não tinha problema se aliançar com Acabe, acabou. Perdeu, né? Uma aliança errada e levou uma derrota de toda uma nação, né? Então, assim, Davi tem essa percepção, mas é um salmo onde também Deus fala. Olha que interessante. Então, a percepção de Davi está nos versículos iniciais, a partir do 6 é Deus falando agora. Isso é interessante na oração de Davi, né? Ele fala e Deus fala. Às vezes nas orações só nós falamos, né? Então ele diz assim: falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Regiões importantes, né? Meu é Gileade, terra dos médicos, meu é Manassés, né, que ficava próximo do Jordão, Efraim é a defesa da minha cabeça e Judá é o meu cetro. Então está falando sobre as tribos e sobre as regiões geográficas que haviam sido determinadas na divisão lá por Josué. Ou seja, esse território é do Senhor e os inimigos não vão prevalecer. Davi está recebendo essa mensagem do Senhor. Davi, confia, fica firme, você vai prevalecer. Mas olha, que custo, né? E aí, eu talvez acho que é isso que as pessoas não são alertadas, e por isso no dia mal elas são pegas de surpresa. Porque ninguém ensina as pessoas a orar pelo dia mal. Ninguém, irmão. Você parar hoje para você ouvir as mensagens, irmão, vamos orar pelo dia mal, irmão. O dia mal vai chegar. Chega na vida de todo mundo. Vamos orar para que quando o dia mal chegue, possamos o que, como Paulo falou, permanecer em pé. Ele vai vir, não tem como. Nós precisamos apenas estar preparados. Vamos ter batalhas difíceis, batalhas renhidas, mas se estivermos preparados, não seremos surpreendidos. Será difícil, mas será possível no Senhor. E nós vamos, né, nos regozijar com a vitória que o Senhor vai nos dar, né? E o fato da gente depender do Senhor e tudo isso é... Eu lembrei daquela aliança que o rei Asa tremendo. Teve com... acho que foi Baasa, né, o rei da Síria. E eles se juntaram e pelejaram contra Israel, tinha ameaçado ele. Aí depois o profeta chegou para ele: por que você foi contar com o rei da Síria? Eu não te dei vitória, eu não te abençoei, quando você me procurou, você não venceu, né? Aqueles povos, não estou lembrando agora. Aí ele diz no finalzinho ali, né? Que Deus percorre toda a terra
com aqueles cujo coração é totalmente dele. é totalmente dele. Você vê que mesmo diante de uma ameaça tão poderosa, né, o rei tinha que continuar ali aos pés do Senhor, dependendo, ou seja, a provisão vem de Deus. Se Deus não me abençoar, eu não quero vitória. Tipo assim que Deus quer, né? Mas é difícil você... É o que Moisés falou, né? 16:9. Pode ler. Porquanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Quando ele... Azil, o rei da Síria, peleja contra nós. Estava na bênção. Isso me dá um certo... Ele adoeceu, me dá um certo temor. A cama que subiu não desceu mais. Não desceu mais. Depois de ver todas as coisas que Deus fez, grande reforma fez ele, grandes coisas. Mas aí, olha, você colocando como é que é interessante. Venceu a guerra externa. E a interna. Perdeu. Paulo falou assim: esmurro a minha carne todos os dias, para que no último, tendo eu levado muitos a Cristo, não seja eu desqualificado. A percepção que ele tinha. Tem uma guerra tremenda, orar, libertar, o diabo correr, tudo beleza, mas e aqui dentro, parceiro? Tem que continuar. E aqui dentro? Na hora que eu me exalto lá com Barnabé para discutir com João Marcos, como é que fica essa questão? O que está prevalecendo dentro de mim? Né? Então, ele fala o tempo todo, o homem deve realmente se examinar a si mesmo de uma forma geral, não estamos falando aqui de seio, tudo isso, mas de uma forma geral. Que coisas eu, por exemplo, abrigo no meu coração? Que custo essas coisas terão? É a principal. Aí você chega a um resumo de que Paulo realmente colocou uma coisa muito interessante, que talvez leve a gente a ver Paulo de uma forma totalmente diferente, né? As pessoas falam Paulo, o maior teólogo, o maior pregador, o homem escreveu não sei o quê, parará. E se você fosse conversar com Paulo, ele não tinha essa percepção dele mesmo. Ele falou assim: Senhor, parece que a nós apóstolos, o Senhor colocou como escárnio do mundo. Ou seja, o mundo é o circo, eu sou o palhaço. É isso. Essa é a percepção. Não é a percepção que as pessoas têm. Aí volta para o Salmo 60 de novo. Aí Paulo fala assim: só tem um lugar para os fracos, aos pés da cruz. Porque os fortes não andam com Deus. Quem é forte não anda com Deus. Quem é forte entra em conflito com Deus. Porque começa a achar que tem que ser assim, não assado, porque tem que fazer dessa maneira, porque é assim que vai dar certo. Mas o fraco, irmão, só tem um lugar. Tem um lugar para nós. Aos pés de Cristo. Aos pés da cruz. Orando como Davi, falando assim: e agora? Como é que vai ser amanhã? Estamos cercados, né? Mas ao mesmo tempo ele diz assim, ele determina a expansão geográfica, né? E começa a falar dos seus vizinhos como Moabe, né? Vai ser a bacia de lavar. Vai ser um povo que vai servir Israel. O povo vai servir Israel. É o que o Senhor está falando aqui, né? Nessa questão da história, né? Eles podem ter se levantado, mas eles vão servir. Vão servir. Como ele fala para aquela igreja, né? Tem muitos falsos cristãos que na verdade servem a Satanás. Eu farei eles vir até vocês, se prostrarem diante de vocês e reconhecerem que eu sou Deus na vida de vocês. Por mais que eles tenham se levantado. Mas quem faz isso, irmão? O Senhor. Meu Deus. Né? Sobre Edom atirarei a minha sandália. Olha como é que é claro. Sobre a Filístia jubilarei. Que vitória, 12.000 homens derrotados de Edom. 12.000 homens. Parece que, historicamente, parece que a primeira incursão que eles fizeram não teve significado positivo, resultado positivo. Depois, quando Joabe desceu do norte e entrou na batalha, aí de fato eles tiveram esse avanço e conseguiram dominar os edomitas e até colocar eles como servo, pagando imposto ao rei, né? Mas
Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Eu não sei se foi a irmã que leu na versão dela. Você podia ler a 9, por favor? Eu acho que foi na sua que você leu. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não, então foi a... Foi você, Vanessa, que leu a 9? Não. Alguém leu uma versão... Foi você, Vitor, que leu 9? Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? É a mesma versão da minha. Alguém leu uma versão... Acho que foi do Alexandre. Lê, Alexandre, a 9. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Aí embaixo. Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, Então ó foi. Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Não, é mesmo. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Ele chega à conclusão. Não é o Senhor? Não é o Senhor, Deus? Como nós podemos chegar à cidade fortificada? Não tem como, não tem exército, não tem espada. E acho que Davi aprendeu isso na pele, né? Porque ele teve vitórias assim grandes com a questão de Golias. Ele fugiu muito, se fingiu de louco, teve que atravessar rio de noite, sabe? Tinha momentos que ele atravessava os inimigos no meio, tinha outros momentos que ele fugia e se escondia na caverna e Saul no encalço dele. Então assim, ele viveu muitos momentos com o Senhor. Então ele sabia que uma guerra era muito incerta. Quem determina a vitória é o Senhor. Entre o forte e o fraco, quem define isso no final é o Senhor que vai definir, porque não conta. E Davi tinha essa percepção clara. Por isso que às vezes uma guerra assim que não dava para ser lutada naturalmente, tipo Ziklag da vida, guerras que ninguém entraria naturalmente, ele consultava o Senhor falava assim, vai, ele ia. E tinha a vitória. Quando o Senhor também falava para não ir, ele não ia, né? Então, presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro do homem. Olha que interessante. Provavelmente ele já deve ter passado por uma experiência de ter confiado em alguém, né? Pô, o fulano vai me socorrer, e o que aconteceu? O fulano não socorreu. Então, se nós ainda não passamos por isso, essa lição também é certa no reino de Deus. A gente vai confiar em alguém com toda a nossa expectativa que vai nos socorrer e essa pessoa vai nos frustrar. Para quê? Para a gente aprender. E não significa que essa pessoa não vai ser um irmão de aliança e depois a gente vai caminhar muito com essa pessoa e vamos ser grandes amigos e lutar muitas pelejas do Senhor. Não é nada pessoal, entenda bem. Não é de achar a pessoa feia, bonita, branca ou amarela. É uma lição que nós precisamos aprender de, apesar de termos aliança, em termos dos irmãos, a nossa confiança primeira tem que estar no Senhor. Nós confiamos nos irmãos porque confiamos no Senhor. Então, quando colocamos... Por isso que assim, maldito é o homem que confia no braço do homem. Está falando ali, não no fato que a gente não pode confiar nas pessoas. É a pessoa que põe a sua esperança. Ela confia realmente no homem. Outra coisa é quando a pessoa confia no Senhor, primeiro. E depois, uma situação natural, em algum acordo que se faz, ela mostra confiança àquela pessoa. Mas se aquela pessoa quebra a confiança, ela não está desguarnecida porque existe o fiador aqui em cima, em quem ela realmente confia. Né? Então, por isso a gente vê muitas coisas escritas, elas não são por acaso. Pode o quê? Uma mãe, mas o Senhor... Por quê? Porque essas coisas Deus gostava de registrar, exatamente por isso. Assim, pô, gente, vocês não entendem, olha só, a mãe de vocês não ama, mas às vezes vocês piram, às vezes ela erra. Quem que já não deu um currículo assim pra alguém que esse cara vai resolver meu problema? Aí a porta veio da parte de Deus. Pô, bobeira não foi esse plano, foi Deus mesmo que abriu a porta, né? Exatamente. Eu já passei por isso uma vez. A coisa é quando a gente espera e aguarda e entende que vai vir de uma forma e ela acaba vindo de outra, né? E é uma tendência mesmo em nós, né? De botar uma sobrecarga sobre o outro. Ele também... Pô. Esperança também, né? De repente ele nem pode ajudar. A gente às vezes bota uma A esperança. gente corta. Até na família, o filho que vai suprir a necessidade dos pais,
né, uma expectativa pesada, né, a expectativa que um homem pode ter a respeito de uma mulher, ou de uma mulher pode ter a respeito de um homem. Não, essa pessoa vai ser assim. Quando você olha, assim, não vai, meu irmão, não vai, parceiro, não vai. Mas isso não significa que não possa conviver junto e ter uma vida boa e equilibrada, mas tendo a realidade. Pode virar a página e falar assim, culto de ação de graça, o Senhor nos deu grandes vitórias. Aí vira a página e fala assim, essa é a nossa realidade. Vamos fatigar, vamos lutar, mas podemos perseverar que o Senhor vai ser conosco. Eu creio que é nos tempos de guerra que o Senhor vai extrair isso de nós. Né? Esse amadurecimento, como Davi, como era um menino, lá no campo, lutou contra o urso, contra o leão, nem imaginava que Deus faria na vida dele lá na frente. Mas era uma preparação. E olha só, Vanessa, que interessante você colocou aí dessa preparação e de como essa preparação ela é progressiva e nunca termina. Porque na minha cabeça, eu vou te falar sinceramente como eu via quando jovem. Para mim, pô, Davi matou um leão, um urso, não é isso? E matou Golias. Pô, me desculpa, esse cara não tem medo de nada, parceiro. O que mais pode vir? O que mais pode vir? Concorda, Vitor? Vitor matou a pau agora. O que mais pode vir? Irmão, foi o leão, foi o urso, foi o Golias, acabou, meu irmão. É botar a espada, é botar a chuteira. O cara é rei, parceiro. Aí você vê o salmo o quê? Porque os touros de Bazã passaram por cima de mim, angústias do inferno se apoderaram da minha alma. Imagina o que é isso, meu irmão. Muito pior que Golias. É muito pior que o urso e leão. Mas clamei ao Senhor e Ele se inclinou e ouviu a minha oração. Que guerra é essa que Ele está lutando? Que luta é essa que Ele está entrando? Cheio de medo. Mas Deus está dentro do medo dele lá, atravessando o vale da sombra da morte. Aí Ele pega o papel e fala assim, pô, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque Tu estás comigo. Fruto do dia mau, do escuro, do choro, da angústia, mas também do resultado da experiência de um homem com Deus que até hoje continua afetando todos nós. Então você acha que a sua experiência com Deus, a minha experiência com Deus vai afetar só a gente? Vai afetar muita gente. Tudo que você ou eu interagirmos com o Senhor e o Senhor interagir com a gente, vai afetar muita gente. Não vai afetar só a gente. Porque é assim que Deus trabalha. Então você imagina quando uma pessoa consegue, no mínimo assim, não chutar o balde, só ficar ali no Senhor, falar assim, só perseverar, meu irmão. Só perseverar. Ela pode estar na condição de prisioneira, como aquela mulher. Você vai falar assim, puxa vida. Vida da mulher de cabeça para baixo, teoricamente até um lixo, sem perspectiva, sem futuro, sem nada do que o nego prega hoje. Uma servente, meu irmão. Trabalhando numa casa ainda dos sírios. Olha só. Derrotados. Qual era a visão dessa pessoa? Derrotada. Eu sou uma empregada dentro de uma casa dos sírios. Que coisa pior que isso? Você já ser um empregado em Israel. Você imagina agora na casa do seu inimigo. Imagina você tendo que tirar a sandália e limpar o pé do seu inimigo. Que matou parente, que fez isso, que levou cativo, era aquela menina. Mesmo assim, ela virou para aquele homem e falou assim, se você conhecesse o profeta que existe na minha terra, ele te curaria da sua lepra na mão. Olha só que coisa interessante. Na visão natural, quem é escravo? A menina. Na visão espiritual, quem é o escravo? Naamã. Na questão humana, quem governa ali? Naamã, ele tem a palavra. Na questão espiritual, quem governa? A menina, ela tem a palavra. Como viver numa situação natural, parecendo ser nada, como disse Paulo, mas tendo a consciência e a vida interior que todas as bênçãos celestiais foram derramadas sobre a tua vida, independente de qualquer questão de profissão, de moradia, de circunstância, de família. Então, na verdade, no final, quem levou Naamã cativo a Cristo? Foi ela.
Quem venceu a guerra? A menina. E às vezes, por causa da nossa justiça própria, orgulho, dificuldade de discernimento, nós perdemos. Não porque somos fracos, porque não conseguimos entender a maneira que Deus deseja lutar. Daniel, quando a boca Aí, que depois da boca de José, reconheceu o Deus de Daniel. O que é isso? queremos peitar, né? Queremos peitar. A gente quer peitar. A gente quer mostrar que Deus é na nossa vida. E está o nosso problema. Quando a gente desiste de mostrar qualquer coisa, a gente fala assim, Deus, qual é então? Porque imagina, Jesus podia até o último segundo falar assim, ó, tô aqui, hein? Eu tô aqui na cruz, mas é só um molezinho para vocês. Daqui a pouco eu prado. Isso é realmente uma consciência de alguém vitorioso. Morrer mudo em uma cruz, sem nenhuma explicação, sem nenhuma satisfação aos seus inimigos, sendo caçoado, ferido, zombado e tendo no seu interior assim, eu venci. A partir de hoje, muitos filhos serão levados à glória. Às vezes a gente vence, deixa de vencer, não é porque a gente é fraco, é porque a gente não consegue caminhar vencendo como Deus quer que a gente vença. A gente já quer mostrar que venceu. Calma aí, irmão, não fica tranquilo, irmão, eu venci. Babou. É a calúnia, babou, pô. Dos soldados dizendo que roubaram o corpo. Cara, muita coisa contra. Tem que chegar, a gente tem que justificar isso, gente. A gente tem que resolver essa situação. Não pode deixar desse jeito. Tem que mostrar que Jesus é o Senhor. Aí o Senhor ainda aparece só para os que creram, para os que não creram ele nem aparece. Aí o nego fica falando que é mentira, que é mentira, que é mentira, e assim... Mas o que? Aí olhando no mundo espiritual, olha só que interessante, a história do mundo físico é igual a menina. Quem venceu? Os fariseus, pô. Para a época, quem venceu? Os fariseus. Quem venceu? Pilatos. No mundo espiritual, quem venceu? Onde está a chave da morte e do inferno? Essa é a pergunta. E aí Paulo explica direitinho, né? Então, por Adão entrou o pecado reinou por causa da morte, que todos os homens tinham pavor da morte. Então, tá ali a ferramenta, o senhor, o cavaleiro, tudo explica a gente direitinho. Mas e agora? Cadê a chave do inferno e da morte? Não está mais na mão dele. Imagina quando um ser humano de barro tem essa consciência. Calma aí. Eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Pelo menos isso. O cara pode não ser cristão, mas eu vou morrer. Com quem está a chave da morte? Quando a pessoa consegue entender isso, com quem está? Com quem está a chave da morte, pô? Eu vou morrer. Com quem está essa chave? Está com Jesus Cristo de Nazaré. É com esse que eu quero fechar. É esse que vai ser Senhor da minha vida. Tem a chave da morte e do inferno. Esse é aquele que eu quero como Deus da minha vida. É o mais básico raciocínio, mas é porque a pessoa está cega em treva. Mas o mais básico raciocínio faria com que ela se rendesse ao Senhor. Por que a chave da morte está na mão dele? Ele poderia perguntar por quê? Porque ele foi o único que morreu e ressuscitou. Mas nenhum. Ninguém tinha essa chave. Confúcio, Aristóteles, Platão, qualquer filósofo, pensador, ou homem que tenha difundido grandes filosofias morreram. Quem tem essa chave? O Senhor. Então a pessoa deveria realmente se render a Cristo, entender realmente. Mas como é uma coisa assim paradoxal, né? Por isso que quando a gente entende isso, até a nossa forma de pregar o evangelho muda. Porque você não quer mais convencer a pessoa. Você não quer arrastar a pessoa. Você quer apenas abrir a boca e permitir que o Espírito Santo fale aquilo que precisa ser dito para trazer luz sobre a mente daquela pessoa e afastar as trevas. Para que ela possa ter um diálogo com o Espírito Santo, que realmente é aquele que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado, e que para que ela possa fazer uma decisão, e uma vez essa decisão feita no seu interior, ela possa permanecer e dar fruto. Que aquilo que é feito pelo Espírito permanece e dá fruto.
Até a forma de pregar o evangelho muda. Não é arrastar aqui, irmão, está aqui com a gente, está uma bênção, está vindo aqui agora. O que adiantou isso? No mundo natural, tudo muito bom. Mas o que foi feito no mundo espiritual? Para essa pessoa estar aqui. Que armas foram usadas para lutar essa guerra? Que artifícios foram traçados, né? Passamos da hora, né, irmão? Então, assim, ele termina uma frase animadora para quem está numa guerra dessa, né? Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos inimigos ou adversários. Então, em Deus faremos proezas. Ele termina assim, né? Bem animado, eu creio, né? Bem vendo que ninguém está vendo, né? Parece aqueles irmãos mais maduros, né? Os anciãos mesmo que têm essa função, né, no corpo de Cristo, né? Quando acontece aquela coisa e todo mundo treme, né? Eles são os primeiros a falar assim, fiquem tranquilos, vai passar o vento. Não? E o pessoal fica, não, mas por que aconteceu? Não, porque a terra tremeu. Que? Não é por isso, não, irmão. Igual a esse. É igual, imagina. Eu fico pensando assim, dá vontade de rir algumas coisas assim. Imagina um jovem aflito, perturbado, porque aconteceu um problema com ele, indo conversar com o Jó. Ele fala assim, porque o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não tem noção. A minha vida, o senhor não sabe, aconteceu isso e isso. A minha namorada me deixou. Meu Deus! Né? Eu perdi meu emprego. Você não sabe o que eu estou passando. E o Jó olha para ele assim e fala assim, pô, esse menino não entende realmente. O que eu posso fazer para ajudar ele? Fala assim, ó, calma, vai passar, não desista, persevere, vai passar. O que mais? Você acha que ele ia ter, ficticiamente eu fico pensando, ele vai ter, ele que passou uma situação, vai ter, achar que vai convencer aquele jovem, vai, o jovem está limitado àquele problema, aquela circunstância que ele está vivendo e achando que aquilo é o ápice, que ninguém está passando aquilo igual a ele. O problema dele é o maior do mundo, né? Então a primeira coisa que você vê, né, que torna uma luta difícil é quando a pessoa acha que o problema dela é o maior do mundo. A luta já começa a ser difícil. Primeira coisa, miopia espiritual, né? Nossa, irmão, calma, porque é uma luta difícil ainda, mas não é desse tamanho. Segundo, no Senhor, você pode sobreviver. Você pode passar por isso e permanecer de pé. Né? E aí tentar ajudar e ser ajudado também nos momentos da nossa vida, né? A gente fala isso e às vezes alguém chega pra gente e fala assim, ó, vai passar. Às vezes você fala pra alguém assim, irmão, fica tranquilo, vai passar. Daqui a pouco o vento muda de direção, passa na tua vida, aí você fala assim, meu Deus! Aí o irmão, calma, vai passar. Mas às vezes você está passando por aquela situação todinha e você tem que ajudar o outro. Ah, tem também. Não, as pessoas... As pessoas mais assim... Você vê, Paulo estava carregando a opção de irmão ali, estava numa luta terrível, às vezes na cadeia, sem liberdade. Assim, às vezes a pessoa está muito mais restrita, mas tem que ajudar, igual o filho. Né? A gente passa a ser pai de outras crianças também. Não são nossos filhos biológicos, mas, digamos assim, são irmãos novos que chegaram, assim como a gente tem vários pais, né? Pessoas que a gente, de certa forma, conversa e crê no Senhor, que são pessoas que têm o dom de aconselhar, de orientar e tudo, e às vezes a pessoa está numa situação 10 milhões de vezes pior que a sua, mas ela ainda consegue, né, com alegria. Eu lembro de uma irmã que essa, para mim, assim, era engraçado. Eu achava engraçado porque era como um espelho na minha vida, assim, eu me via muito... Toda vez que eu sentava para conversar com ela, eu via a distância que eu estava do Senhor na minha vida. Era impressionante. Ela era senhora de 90 anos, a gente está falando de idade, né? 90 anos. Ela morava num lugarzinho assim que devia ser do sofá daqui do Alexandre para ir para a televisão, assim mais ou menos. Num calor, numa telha de amianto, mas num calor de derreter. Não. É uma lá de Benfica, né?
ela não enxergava mais. Ela estava cega, né? 90 e poucos anos já cega. Mas era impressionante assim ver a graça do Senhor na vida dela, né? Aí um dia eu parei assim no almoço e falei, acho que eu vou visitar a irmã até aproveitar meu almoço. Aí chamei outra, vou visitar a irmã tal, tá? Batemos lá. E a pessoa assim, não é irmã quando a gente diz assim, irmã, porque é irmã de oração. Não, não é isso não, é uma irmã mesmo, no Senhor. Tal, não tem nenhum estereótipo assim, não. É pra bater na porta dela. Pode entrar, Rafael. O Senhor estava conversando com ele de manhã, falou que vocês iam visitar a gente aqui. Abre a porta, filho, senta no sofá que eu tô indo pra sala. Era assim, eu me sentia um cego do lado dela, porque na verdade eu via. Mas quem enxergava mesmo era ela. Então quando eu começava a falar, eu podia enxergar fisicamente, mas quando eu começava a falar da minha vida, quem via era ela, não era eu, pô. Eu não via. Eu falava assim, não, mas isso não é aqui, isso é aqui. Isso é aqui. Você tá vendo errado, isso aqui é assim, sabe? Eu falava assim, caraca, como é que pode, cara? Sempre com uma alegria indescritível no rosto. Sorria demais. Sorria demais. Quando teve os filhos, todos sozinha. Uns caíam na cama assim, ela levantava, caía na cama. Ela dizia que o Senhor que fez o parto dos 9 filhos dela. Não tinha nada, não tinha médico. Não é que não tinha um hospital, não tinha médico, era em casa, sozinha. Falava assim, Senhor, eu não tenho ninguém, faz o meu parto hoje. Né? Tempos de guerra. Pensando assim, se tornou uma pessoa, se tornou uma guerreira, né? Em todos esses sentidos. Aí eu lembro da filha dela que me contava umas experiências também tremendas. Falava assim, pô, Rafael, não podia nem, às vezes, namorar, porque eu saía de casa e falava assim, ô mãe, eu vou ali na igreja. Aí, quando eu tava com a namoradinha debaixo do viaduto, né? Ali perto de Benfica, aí voltava. E aí, como é que foi o culto? Ah, foi uma benção, mãe. Você acha que eu não te vi? Debaixo do viaduto. Lugar tal. Aí ela gelava. Tipo assim, ela já sabia que era o Senhor de prisão, ela era assim mesmo. O Espírito não foi... Mas na graça, uma coisa da graça do Senhor. Então assim, olhar era bonito de ver, mas querer estar no lugar, não. É mais ou menos essa questão de Davi. Todo mundo quer ser Davi, se você perguntar, num culto assim. Quem quer ser Davi, irmão? Eu! Quem quer matar Golias aí? Eu! Quem quer matar o urso-leão? Eu! Quem quer passar pela moeda? Quem quer dormir na caverna? Quem quer quase perder a sua vida todo dia? Quem quer sentir esse choro, angústia? Quem quer passar no vale da sombra da morte? Quem quer atravessar o rio de noite? Então não quer, é uma fantasia que se cria de uma ideia só, mas ela não se torna uma realidade. Esse é missionário dos Estados Unidos. Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude. Isso é uma coisa velha.